Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios, onde eu trago especialistas, referências em resultado em todas as áreas que você precisa para aplicar na tua carreira. E um dos pontos que eu tenho percebido demais é que profissionais, líderes, negócios só crescem se saberem como vender. E eu falo o seguinte, não importa a tua posição, não importa a tua organização, não importa teu segmento. Se tu não sabe vender, tu não vai crescer. Essa é a minha cabeça de maneira muito clara. E a posição que está escrito ali, vendedor, é qualquer posição. Para pensar. Tu tem que vender o jantar com a tua esposa, o brinquedo com teu filho, o projeto com teu chefe. E eu falei o seguinte, como eu trago essa habilidade de vendas através de alguém que é referência, que sabe aquilo que faz, que já vendeu milhões e milhões de todas as maneiras que você possa imaginar. Pois é, a gente encontrou essa pessoa e eu trouxe ela para ela compartilhar essa experiência com você. Ian Marques, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Caramba, depois dessa abertura. Obrigado pelo convite, irmão. Tamo junto. Bora agregar pra essa galera aí, eu tenho certeza que vai ser um podcast muito bom. Vou aprender também com você, acho que esse é o intuito, é uma troca legal. E tô disposto a compartilhar o máximo que eu sei aí, tudo que eu sei, na verdade, que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com venda. Também assino embaixo tudo que você falou, acho que venda, quando é por amor mesmo também, que tem muita gente que tem um preconceito sobre venda, mas eu faço isso por amor e eu acredito que é a melhor forma de você virar o jogo de qualquer cenário. Deixa eu começar com uma pergunta diferente. Bora. Quais são, na verdade, os maiores erros na hora de vendas? Porque geralmente a gente fala o seguinte, o que é que eu tenho que fazer de venda? O que é que eu tenho que fazer para aquilo? Não. Fala o seguinte, vamos eliminar o que atrapalha primeiro, Tá. que geralmente é uma crença que a pessoa pensa, que é um comportamento errado. O que é que mais se erra na hora de vendas? Cara, na minha percepção, tá? Qual que é o problema hoje dos vendedores, inclusive? A galera tem um preconceito sobre vendas e elas acabam se bloqueando na questão de querer aprender sobre técnicas. E vender não é só sobre isso. O erro das pessoas hoje é não entender sobre pessoas. Boa. Venda ainda é sobre pessoas. E não só sobre pessoas, entender do produto. Porque quando você entende de pessoas, você vai, consequentemente, entender as dores desse cliente, né? No caso. E quando você entende das dores dele, você entende do produto e consegue solucionar. Não é sobre, uma abordagem bonita, quebrar uma objeção. Muito pelo contrário. Cara, eu já vi vendedor na minha operação que o cara trava para falar, mas entende de pessoas, gera conexão e consegue vender. Então, o segredo das vendas é sobre pessoas. É entender o jogo das pessoas, entender o emocional, entender o momento que ela está. É isso, cara. Eu brinco até, eu gosto muito daquele filme Divertidamente. Tá. Eu acho que aquele filme tinha que ser um treinamento para os vendedores, cara. Entender o jogo das emoções de cada um, o momento que ela tá alegre, o momento que ela tá triste. E quando você entende isso daí, cara, você vai converter. Então, se eu fosse determinar um erro grande dos vendedores, é querer só saber sobre quebrar gatilho e objeção. Não. A parte técnica, né? A Que é parte geralmente o técnica. que eles mais buscam investir energia e tempo e dedicação. Toda hora. E o líder também fica assim, vamos aprender. Mas, cara, vamos estudar de pessoas, cara. Vamos saber ler das pessoas. E aí, cara, o cara que consegue dominar isso, velho, ele vende qualquer coisa. E aí deixa eu ir para um outro extremo. Super concordo contigo. A gente começou com erro. Os melhores vendedores que tu já teve na tua operação, fala também pra galera aqui em números, assim, o quanto tu já tem de experiência em vender, só pra galera entender um pouquinho Tá. de quem eles estão ouvindo, tá? Vamos lá. Nos últimos 12 meses, vou falar de 12 meses. Só tá? 12 meses. Tá, 12 meses. Foram mais de 35 milhões vendidos pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Não faz isso, não. Não, é só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. É, 100% WhatsApp. Tu tem certeza? Absoluta. Tenho prova. Tenho como provar. Existe assim, tem um outro preconceito da galera sobre essa ferramenta, mas eu acredito muito na ferramenta WhatsApp para vendas. Hoje, 90% dos aplicativos usuários, a gente fala muito pelo WhatsApp, né? Então, é um dos aplicativos mais baixados que existe. E nos últimos 12 meses, a gente teve um time muito bem estruturado para conseguir executar esse processo. Foram mais de 35 milhões vendidos, cara. Eu acho que se a gente falar de ligação, 5% exigiu a ligação, mas é 100% WhatsApp. Conversa aqui, ó. X1, áudio, vídeo e texto. 35 milhões vendidos. Parece loucura, né? Eu sei. Eu quando comecei a atingir os resultados, falei, o que você tá fazendo? Mas era processo muito bem definido, as ferramentas eficientes e as pessoas foram qualificadas. Então, a gente conseguiu exercer um processo muito massa nesse meio tempo. 12 meses, se eu puxar o restante aí, ele foi bem mais. Tem plaquinha de plataforma e tudo aí, tá comprovado. Cara, surreal isso. Carimbado. Surreal isso, porque é um baita de um resultado num tempo curtíssimo. Curto. Numa ferramenta que os vendedores também têm uma certa rejeição.
Não só os vendedores, até os donos da empresa, os líderes. O que tem que pensar, cara? O seu concorrente está com o WhatsApp aberto. Se você não implementar, o seu concorrente está implementando e está vendendo, cara. E está vendendo, ué. Tem muita gente usando o WhatsApp agora. Tem dados, né, reais, inclusive. Salesforce falou que 40% a 60% das pessoas procuram produtos novos pelo WhatsApp. Estão consumindo produtos novos, informações novas pelo WhatsApp. Então, 60% dos seus clientes estão consumindo produtos pelo WhatsApp. Por que eu vou deixar essa ferramenta de lado? Então, peraí. De tudo que tu fez nesses 12 meses, para gerar mais de 35 milhões, 3 coisas que foram as principais para atingir esse resultado. É o que eu falei aqui, ó. Processos muito bem definidos. Ok. Eu tinha processo, porque não é só conversar pelo WhatsApp, eu tinha processo definido. As ferramentas foram eficientes, porque não foi só o WhatsApp, teve ramificações de ferramentas e eu qualifiquei muito bem as pessoas. Como tu fez isso? Treinamento. Qual frequência? Capacitação. Ixi, aí outro erro. Se a gente pudesse falar de mais um erro das empresas. Tem muita gente tratando treinamento como evento. Então não é. Não é uma data especial. Treinamento é toda semana. Então toda semana eu tinha treinamento. E aí você vai perguntar, Ian, você conseguia dar treinamento todas as vezes? Não. Meu papel como líder não é só treinar, mas é encontrar pessoas capacitadas para poder exercer essa função. Então eu tinha o quê? Um vendedor que estava se destacando com algumas ações diferentes, eu chamava ele e falava, ó, essa semana o treinamento é seu. Você precisa me falar o que você está fazendo, porque você está se destacando, e você vai passar para os outros vendedores. Ia lá e colocava ele para treinar. Consequentemente, eu desenvolvia aquele profissional até para conversar. A fixação maior dele também? É, também. E ele começava a treinar. Então, toda semana tinha treinamento, cara. Toda semana tinha treinamento. Para fazer esse resultado, 35 milhões, quantas pessoas no time? Aí vocês vão ficar doidos. Depende do projeto, tá? Porque foram vários projetos, não foram únicos produtos, tá? Pra galera até entender, atuava com recuperação de carrinho em lançamentos, tá? Então tinha um lançamento que eu precisava de um número maior de pessoas. Explica lançamento pra galera aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que eu fazia? Eu fazia recuperações de carrinho para lançamento. Lançamento é você expor algo ou alguém em um curto período de tempo e vender um produto. De forma resumida, você tem um produto, eu vou te posicionar na internet, vou preparar um lançamento, vou te lançar o produto e acabou. Só que muita gente entrava no carrinho e abandonava esse carrinho. Então, o meu papel é olhar para isso. Um exemplo bem claro aqui. Se você pegar agora o celular de algumas pessoas que estão aqui na sala ou que estão nos assistindo, eu tenho certeza que deixou o produto abandonado dentro da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon. Muita gente faz isso. Eu faço isso. A minha esposa faz isso. E o meu papel foi olhar para essas pessoas que estavam deixando o dinheiro na mesa nos lançamentos, porque ninguém dava atenção. Então, eu comecei a atuar com esses processos. Tinha projeto que com 28 pessoas eu fiz 10, 12 milhões. 28 pessoas. Tem uma foto no meu Instagram, inclusive, numa cheque que a gente recebeu de 10 milhões vendido com 16 pessoas na frente. E é a ferramenta, pô. Eficiente. Ele tá aqui, ó. Não, minha cara, quem não tá assistindo, eu tô olhando pra ele. Sabe aquele fazendo download da informação? Parece loucura. Mas é real, cara. É o que eu te falei. Os 3 pilares. Processo era bem definido, porque tinha todos os conceitos das ferramentas, os disparos, tudo muito bem organizado. Tá tudo muito bem amarrado. Se falhasse um processo, ia dar errado no meio do percurso. Aí tem aquecimento de chip, ferramenta, tudo a gente lapidou. O primeiro foi engraçado. Primeiro lançamento que a gente recuperou 8 milhões. O Marcos chegou na gente, Marcos Paulo, lançador do Pablo Marçal, na época eu era CEO dele, e eu já tinha esse braço comercial, trabalho com vendas desde meus 15 anos de idade, hoje tenho 29, e eu falei para ele, vamos implementar um formato de recuperação diferente nesse lançamento? Era teste. Ele falou, você é louco, lançamento de milhões, quer testar algo, mas ele me deu essa moral. Ele tinha outros braços para recuperar, e ele falou assim, eu vou te dar os leads que já foram trabalhados. Você vai atender o que já tentaram. A sobra dos leads. A sobra. Tipo um peixe rêmora, que só pega o resto do tubarão. Tava tipo isso. Eu falei, beleza. Aí eu chamei 4 vendedores na época para testar a estratégia. Porque eu venho do mercado de afiliado também. Em 2019, eu entrei no digital como afiliado. Então, eu gostava muito do WhatsApp, do X1. Amava. Falei, vai dar certo. No resumo da ópera, naquele mesmo lançamento, a gente finalizou o lançamento com 28 pessoas exatas. O meu time recuperou 8 milhões e meio. E os outros 2 times que já atuavam com recuperação, ligação, entre outras ações, ficou 600 e 400 mil. Desde então, nunca mais o Marcos terceirizou. Foi 100% a minha operação que tocava as recuperações de lançamento. E aí, no montante aí de recuperação, foram mais de 35 milhões aí nos últimos meses. Então, assim, nos 3 pilares, no resumo, é isso. Os processos. É que não dá para abrir, a gente tá. Mas tem muita coisa envolvida por trás disso, cara. Tá. E qual o diferencial da maneira que você faz versus como
normalmente é feito que tem esse impacto de resultado gigante? Tá, primeiro ponto. Não só os 3 pilares, mas quem tá por trás também. Então, eu sou um cara que eu amo liderar. Amo liderar e amo cuidar de pessoas. E eu, como eu falei no primeiro momento da conversa, o maior erro dos vendedores, e não só dos vendedores, dos líderes também, é não entender e gostar de pessoas. Gostar só de números, meu. E quando você cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos números. Então, eu era assim. Eu era o cara que fazia o negócio acontecer, o barulho mesmo. Eu gosto de chegar tocando sino, tocando tudo e vambora. Eu implementei uma cultura muito forte. Tanto que eu lembro que o Marcos mandou eu sair da sala lá porque... Perturbando demais, né? Não, demais. O copy não conseguia trabalhar, o designer não conseguia. Falei, meu, arruma a sala desse jeito. Pra E tu fazer aluga e vai zoada. embora. Por quê? Era proibido vender e não comemorar. Se o cara não comemorasse, eu cortava a comissão. Ah, mas era uma venda de R$5. Não quero saber, comemora, vamos embora. E eu implementei um negócio absurdo. Todo mundo tinha sino, tinha bandeira pra tudo quanto é lado. Cultura. Cultura, que eu acredito muito nisso. Eu acho que de tudo, além dos processos, é essa raiz que eu construí de galera realmente caçadora, assim, ó, vamos arrebentar, foi muito massa. E a gente conseguiu criar isso, sabe? A gente montou um time muito forte. Tinha umas pessoas que não era vendedor. Engraçado, tem um aqui atrás, gravando aqui, ó. Não era vendedor. Pegou um projeto pra tocar de recuperação. O ano passado, 2024, nós estamos em 2024, um expert de curso de teclado, ensina a tocar teclado na igreja. Ele vendeu mais de R$500 mil no ano passado. Sem sem saber vender. Mas por quê? O processo era definido, a ferramenta era eficiente, eu qualifiquei ele entendeu de pessoas e pronto. E aí aceleramos. E o primeiro pilar desse início de comunicação de WhatsApp é o rapport? Não É a só- conexão com o cliente? Não, e não Ou só. tu já trabalha o... Como é que... Vamos lá. Esse começo? Existe um parâmetro, né, que a gente faz. Na verdade, Porque, rapidinho, só pra galera entender. Acho que o que tu tá trazendo não tem a ver com o WhatsApp. O WhatsApp é só o meio. por O que isso tu tá trazendo tem a ver com gente e vendas. Então funciona em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer em ferramenta. qualquer ferramenta. Exatamente. Por isso que dos pilares ele é o segundo ainda. Os processos ainda é importante, é o primeiro. Porque se eu definir o processo, é igual a galera que quer colocar CRM na operação comercial. Eu falo muito isso quando a gente faz uma consultoria. Cara, o problema da galera que é colocar um CRM numa operação comercial é não ter o processo validado fora do CRM. Porque não vai conseguir validar ainda dentro do CRM, vai levar mais tempo. Se eu Não tenho- vai resolver, né? Não vai resolver. CRM não é a cura do câncer, muito pelo contrário. Existe um processo que precisa ser definido fora do CRM. E é isso que é o que você falou. Eu posso usar essas mesmas ações para vender pelo Instagram, para vender pelo LinkedIn, para vender pelo canal do YouTube. Dá para criar. Então, o primeiro contato do cliente, era essa conexão. Por quê? Eu tinha pilares. Como eu falo de recuperação de carrinho, nessas ações em específico, o lead abandonou o carrinho. Então, o meu primeiro contato era em prol disso. E um dos segredos nossos para poder gerar esse volume é o quê? Toda a abordagem que a gente utilizava era 100% do meu expert. 100% do meu expert. Eu não usava a abordagem do meu vendedor. Como assim, Ian? A foto do WhatsApp era do expert, os áudios era do expert, o vídeo era do expert, o texto, a linguagem era do expert. Por quê? O cliente não está esperando o Ian expert entrar em contato. Ele está esperando um comercial qualquer. Quando eu tenho um áudio do expert entrando em contato com ele, consequentemente eu aumento a taxa de resposta do WhatsApp. Porque tem isso também, nem todo mundo que chega no seu WhatsApp vai responder. Só que quando chega lá um áudio do expert, com a linguagem do expert, com a comunicação do expert, eu falo, o quê? Ele parou pra mandar um áudio pra mim. Não é possível. Já gerou um rapport imediato aí. Imediato. Conexão absurda. Conexão absurda. Eu aumentei de 60% a 75% a taxa de resposta. É absurdo. Absurdo. Porque ele não tá esperando. Um vídeo. Aí não é um vídeo produzido, liga a câmera aqui, vamos gravar. Não, pega o seu celular e simula que você tá gravando na hora. Pra gerar esse senso de que eu parei pra te atender. Eram respostas e respostas o dia inteiro, cara. Tô tendo aula aqui, tá? Eu também, pô. O que eu falo vai relembrando mais ainda as ações. Mas era absurdo, porque o cliente não tá esperando, cara. Então, a conexão, o primeiro contato, a primeira mensagem, gerava um rapport. Cara, teve áudio de cliente, esqueceu o carro na academia, porque quando ouviu o áudio, saiu andando e foi embora. Chorou. Não acredito, é você. Meu, absurdo. Porque tu é expert, tem fã. Se chegar uma mensagem tua, eu abrir aqui o formulário, eu não acredito que é você. Porra. Vai ter taxa de resposta absurda, cara.
Abri o formulário de preenchimento. Você preencheu, não tô acreditando. Parei pra falar. Parei tudo. Eu tava no podcast aqui agora. Tive que parar porque meu time trouxe seu nome. Conexão, cara. Entendeu? E isso funcionou muito. Por isso que a gente escalou. Por isso que a gente teve de diferencial de outras equipes que estavam ligando, que estavam no WhatsApp, mas o nosso processo era diferente. Hoje a gente abre o processo, porque pra bater vai ter que trabalhar muito. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque não é só isso, né? Quem tá por trás dos bastidores, a equipe, tudo funciona. Mas aí tem uma pergunta. A pergunta é, beleza, eu já entendi. Peguei. Quem pegou, pegou. Eu já peguei, tá? Eu já peguei e já anotei. Já peguei. O ponto é, qual é a trajetória? Onde foi o ponto de virada? Dian falou o seguinte, entendi. Porque isso daí veio depois. Tu já dominava, tu já sabia como funcionava, tu já tinha resultado em vendas, tu só aplicou dentro de um canal. E aí super potencializou. Mas qual foi a tua virada antes? Boa. Pergunta massa. Na verdade, eu tive algumas viradas, né? Na minha vida, várias. Acho que se a gente for fazer uma autoanálise, a gente sempre tem uma virada acontecendo. Qualquer momento acontece uma virada. Mas o que eu falar assim, pô, isso aqui me ajudou, inclusive, a potencializar esse resultado, foi a conexão que eu tive dentro da PLX. Foi a oportunidade de estar ali. Eu estava vivendo um momento complicado na minha vida quando eu cheguei ali, na PLX. Pessoal? Pessoal. Financeiramente falando mesmo. Financeiramente falando. Não estava vivendo o melhor momento da minha vida. Quantos anos? Faz 3 anos, 4 anos, isso. 4 anos, eu tinha 25 anos. Tenho 29 agora, isso. Eu tava vivendo um momento muito delicado. Tinha acabado de casar, tava com as contas meio apertadas, tudo. E eu trabalhava pro Yalas. O Yalas é um braço do Marcos, inclusive é legal você trazer ele aqui. A história dele é muito boa. Quase fiz um lançamento com ele. Quase? Quase. Na época que eu tava gostando do lançamento, eu vi ele que... acho que teve alguma coisa que o Marcos postou. E aí eu falei, caramba, esse cara tem uma agência. Exato, eu era... E era tu e ele. Era. Pois é, tá vendo que eu acompanho? Tá vendo que na conversa? Tu despiorou muito. Nessa época. Não, melhorou. Tu despiorou muito. Eu tô sendo aos poucos pelo Ricavense. Tu despiorou muito. Mas nessa época, eu cheguei a mandar mensagem pra conversar, pra entender, mas depois eu falei, cara, não é lançamento não. Meu caminho aqui, que eu tinha, eu falei, eu vou por outro caminho. Mas aí vai contando essa história. Eu era braço do Yalas. Eu conheci Yalas há 10 anos. Ele é meu padrinho de casamento, inclusive. A gente fez Rinodê junto. Saía de porta a porta pra vender produto. Foi uma loucura. E ele me deu a oportunidade de eu ser braço direito, mas como se fosse o CEO da N1 na época. E eu era comercial. N1. Só que eu não tava indo muito bem. Cara, tinha mês que eu ganhava um dinheiro só pra poder pagar o pedágio, cara. Foi uma loucura. Ele conta essa história, tem vídeo dele no Instagram, inclusive, que eu ganhava um dinheiro só pra pagar o pedágio. Aí N1 começando, eu falei, meu Deus do céu, eu morava em Mariporã, trabalhava no centro de São Paulo, como é que eu vou manter as casas? Deus supriu, cara. Deus cuidou de todos os detalhes em todos os momentos. E aí, quando o Yalas ficou mais próximo do Marcos Paulo, que o Marcos chamou ele pra ser sócio, o Marcos falou, Yalas, eu preciso de alguém pra ser meu braço aqui. Tô encerrando com o que tá aqui e tal. O Yalas falou, cara, eu tenho um que vai me desfalcar, mas eu preciso ver ele crescer. Então, essa foi uma virada muito grande, que me abriu conexões em Alphaville, que talvez me trouxe até aqui. Então, a virada que eu posso falar, putz, isso aqui me ajudou muito a acelerar. Tenho muita coisa ainda para alcançar, tô destravando muita coisa. Mas essa ponte, falar, ó, tem ele, esse contato. Por isso então, que eu falo, ambiente e conexão... Ambiente e conexão, cara. Parece clichê, todo mundo fala, não. Mas não. É real. Pra mim ter também. saído da Zona Leste de São Paulo foi crucial pra minha vida quando eu tinha 19 anos. Virei a chave da minha família por conta disso. Se eu tivesse lá até hoje, cara, pelo amor de Deus, não teria despiorado. Não teria despiorado. Mas você não gosta, é minha raiz e tal. Legal. É minha raiz, mas quem disse que eu preciso deixar ela enraizada? Exato. Eu tenho que lembrar que ela existe, aconteceu, fez parte da minha história, mas não faz parte do meu futuro. Ela fez parte do meu passado, não do meu futuro, entendeu? Então, muita coisa virou. Então, N1 foi um ponto de virada, de N1 pra cá, outro ponto de virada. E aí, a virada das viradas foi o meu filho, né? Isso aí, cara, meu filho nascer... Qual o nome dele? Noah. Tem 1 ano e 1 mês. Esse carinha nascer foi a... O que trouxe, assim? Porque a gente começou a falar sobre vendas, e a gente agora... Mas isso que é o flow, isso que é legal. A gente bagunçou, porque... Cara, eu sou outro homem, eu sou super-homem. Os heróis de Cecília e Bernardo sou eu. Eu acredito que ainda... O Noah não entende ainda muito, mas eu sou o dele, Bernardo tem 9 meses. O herói dele sou eu. É massa. E ele vai ser. Ele vai. Hulk, Homem-Aranha. Eu sou mais forte que o Hulk pra Bernardo. É massa, né? E esse pensamento
da gente ser as maiores referências para os nossos filhos em todas as áreas, faz com que a gente seja o exemplo que eles querem que a gente seja. É isso. Porque a gente não escolhe o seu exemplo, velho. Cara, é o primeiro livro que ele tá lendo. A gente só É escolhe você. o exemplo que a gente vai ser, porque para eles a gente já é o exemplo. É, exato. Mas vai, conta. Noah nasceu, Cara, o que é eu que vou mudou? te falar, assim, muita coisa. Meu casamento é uma bênção, graças a Deus, com princípios e valores. Eu tô com a minha esposa há 10 anos já, é muita coisa. A gente viveu muita coisa, ela pegou os meus altos e baixos, me pegou na planta, mas a Sim. planta não tinha nem designer, a planta dos... Sim, ruim pra sim, caramba. E quando o Noah nasceu, ele primeiro veio num momento muito delicado da nossa família. Meu sogro tinha acabado de falecer. Então, o apego emocional da minha esposa era muito forte com o meu sogro. Eu amava meu sogro demais, demais, demais. É um cara que me ajudou muita coisa. E eu não falo que o meu filho tá carregando o peso de ser uma cura. Mas eu acredito fielmente que Deus sabia exatamente o momento exato de mandar, cara, o Noah. Porque a gente tava tentando há muito tempo. Meu sogro teve a oportunidade de saber que era menino antes de falecer. Só que ele faleceu em dezembro, meu filho nasceu 4 meses depois. E a gente não teve tempo para sofrer o luto. O Noah veio com uma felicidade. Você fala, caraca, mano, não é possível. Ele sorri pra tudo, cara. Pra tudo. Você tá com uma vida travada, com os negócios. Você chega em casa, ele dá aquele sorrisão. Tô bem, pai. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito. E ele te ama, mano. E o Noah, ele é tipo uma recarga, sabe? Tô cansado emocionalmente. Você chega, abraça, chuta a bolinha, vê babando pra tudo quanto é. Ela fala, mano, não tem como brigar. Tá bem, mano. Ele é o pichê, é fora do comum. Meu menino é uma benção, cara. Todos os dias eu decreto sobre ele, Deuteronômio 28, porque eu profetizo que ele vai ser um menino extraordinário, seguir os passos que Deus tem pra ele, vai romper, assim como o pai dele fez. E é o que você falou, a gente é exemplo pra ele já, né? É exemplo pra ele. Nono tá crescendo, tá com 1 ano e 1 mês. Bonitão ele. Depois vocês olham lá no Instagram, o bicho é bonito, viu? Esse daí não tem nada do que despiorar, viu? Esse tá bonito, olho claro. Vixe, bichão meio bonito. O ponto é, eu entendo muito disso. Eu falo que quando a gente vem para o contexto de vida e de negócio, cara, quanto mais você entende gente, mais você conhece de negócio. Acho que isso, para mim, é uma base muito grande. Na minha trajetória profissional, eu também observei isso. Comecei como atendente call center aos 14. É igualzinho eu. O meu futuro era chegar em canto nenhum. E à medida que eu fui crescendo, com muita ambição, com muita iniciativa, com muito protagonismo, eu fui entendendo disso. E eu vi que o caminho era a gente. Investi muito em conhecimento disso. Muito, muito, muito disso. Eu falo que, inclusive, quando eu vou iniciar um processo de vendas, a primeira coisa que eu vejo é o teu perfil comportamental, porque ali eu já entendo e sigo o caminho disso. E o ponto que eu quero trazer aqui é, tu introduziu esse conceito de WhatsApp e de lançamento, e depois disso, o que é que o teu negócio, o teu conhecimento tem proporcionado de vendas para líderes, para Boa. empresas? Como é que tem sido isso? O que eu percebi, cara, ao longo do percurso que eu estava executando esse processo? Muita gente perguntava como. Como? Muita gente ficou com o mesmo rosto que o seu. Isso não é real. A gente conseguiu mostrar. E a gente começou a mostrar isso no BML, que é uma imersão Tá. do Marcos, tudo. Começou a mostrar tudo. Era, né? Era, né? Era. Agora ele não faz mais. E aí eu falei pro Marcos, Marcos, mano, tem muita gente pedindo, cara. A gente ensina no BML, mas os caras não vão executar. Vamos vender esse serviço, cara. Vamos vender, vamos colocar isso dentro das empresas. Ele falou, pô, boa ideia, vamos tentar. Aí a gente começou a implementar esse processo comercial de recuperação em lançamentos. Começou a implementar. Só que o que acontece? A galera queria terceirizar comigo. Então eu comecei a atender. Então teve época de eu ter 100 vendedores dentro da minha operação. 10 atendi um projeto, daqui, uma loucura, meu amigo. Porrada pra tudo quanto é lado. Era uma loucura. Só que eu comecei a entender que o player fazia? Olhava, aprendia e colocava dentro da operação dele. Pra mim não tava ficando rentável. Falei, opa, preciso virar o jogo aqui, porque se os caras vão olhar o que eu faço, vão querer implementar. Não tem eu lá, mas vão ter o processo. Aí eu falei, eu vou vender esse serviço, eu vou implementar isso dentro das empresas. Não só a recuperação, mas esse processo comercial, essa estrutura comercial. Então, o que o Ian fala? Com líderes, falo de liderança, performance e vendas. É isso que o Ian fala hoje. Então, é esse processo que eu desenvolvo. E você atende recuperação? Tem um ou outro atendendo, um projeto ou outro, mas não é mais o meu foco. Já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz o barulho que eu tinha que gerar. Eu atendi os principais players do mercado. Os principais players que você pode imaginar, tem nomes que nós não podemos dar, mas os principais players passam pela minha mão. E eu nunca representei, nunca aconteceu. Em mais de 2 anos executando esse processo de recuperação, eu nunca representei menos de 10% do faturamento de um lançamento.
teve lançamento de eu representar 35%. Caramba. E eu salvar a operação do cara. O cara me ligava, mano, tá na tua mão. A gente fazia a reunião e falava, mano, agora é a gente. Mostrar por que é o nosso nome. E aí a gente ia, os vendedores compravam a guerra, bicho, os bichos eram bons. Os bichinhos eram... Tem uns meninos que você fala, puta merda, o moleque é desenrolado. Tinha uns caras que você fala, caraca! Tinha um menino que... O Felipe. Mano, Felipe Porto, esse menino é engraçado. O lançamento, ele trocava muito o lançamento da Elisiane. Uhum. O lançamento sempre abria às 7 horas da manhã na segunda-feira. Ele chegava às 6h30 na empresa, quando ia abrir o carrinho. Mas ele já saía com, tipo, 40 vendas na frente, assim, ó. O pessoal chegava às 9 horas pra trabalhar, ele já tinha engolido todo mundo. É fome, sabe? Fome. Acho que é isso que falta nos vendedores hoje, fome. Eu falo, eu consigo te dar direção, treinamento, capacitação, mas eu não consigo te dar fome. Não, eu vi... Falando disso, eu vi um vídeo do Cristiano Ronaldo esses dias. Ele tá sentado no banco. Tá ele, eu acho que o técnico vem do filho dele jogar. E aí o técnico tá falando, caramba, o menino é bom, desenrolado, tudo. Aí o Cristiano comenta, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aí o técnico fala, o que você acha que vai faltar pra ele? Porque ele parece desenrolado, tá fazendo gol e tal. Aí o Cristiano Ronaldo fala assim, talvez falte fome pra ele. Aí na hora corta um take e vai pra passada do Cristiano Ronaldo. A dificuldade que ele enfrentou e que ele viveu pra construir o que ele construiu. A partida, né? A partida da história. Que é o que o filho dele não vai ter. Não vai precisar. Ele já não chegou precisa, no berço de ouro, né? Já chegou. Então, o que falta hoje nos vendedores é um pouco do que o Cristiano Ronaldo tem. Fome, cara. Ele precisa hoje? Não precisa. Mas o cara tem fome de fazer um negócio, cara. Ele é um cara que se desenvolve. Eu acho que se o vendedor tivesse esse espírito... O vendedor, o líder... Quando foi a última vez que um líder sentou pra aprender algo? Porque o cara acha que chegou naquele crachá de líder, não precisa se desenvolver. Acabou. Não, cara. Começou agora. Se vendas é sobre pessoas e as pessoas estão evoluindo diariamente, tem sempre algo novo que você precisa aprender. Total. Por que o líder não precisa se desenvolver? Ou o vendedor? Precisa. Eu sento pra aprender. Tem 2 imersões pra gente esse mês, agora de julho e agosto, porque eu vou sentar pra aprender. Se eu não aprender coisas novas, se eu não estar com pessoas novas, eu não consigo me desenvolver. Como que eu vou treinar a galera? Fica mais do mesmo, muito clichê. Você só vai falar o mesmo e não funciona, cara. Total. Tem que ter um ponto Um diferente. ponto que eu falo que para trabalhar comigo tem que ser leal, tem que ter ambição, tem que ser treinável e com iniciativa. É isso que precisa ter. Leal é massa, ambição também. Iniciativa é falta também, né? Falta pra caramba. Falta muito. Caraca. As pessoas querem muito, mas fazem muito pouco. Tem Compatível com isso. Tem líder e vendedor parecendo Alexa. Só responde quando você chama, pô. Não dá, velho. Puta, mas é difícil. Esse é o desafio. E é muito bom a área que você tá. E, pô, mais tempo do que eu, inclusive. E a área que eu tô indo pra focar muito nessa questão de implementação comercial. A gente faz algumas reuniões com a galera hoje. Parece tão óbvio na nossa mente isso que a gente tá falando. Mas nas empresas, os caras não têm, mano. Tá. Principalmente essa galera do digital, tá? Sim. Porque tem muita gente do digital que confunde e acha que é os inovadores. Tem coisa do digital que já tá no off há muitos anos. Tais como o CRM. É. Então, assim, no o off... digital, de verdade, o digital... Tá muito cru ainda. É embrionário. É. Por mais que já gerou muito, né? Eu trabalhava na AstraZeneca. A reunião no começo do ano era assim, ó, Rodrigo, me entrega 1 bi esse ano. É. Toma 32 milhões. Se vira. Eu não quero saber o quê, eu não quero saber onde, eu quero saber com quem. No final do ano eu quero o número. 1 bi ano. Com 2 produtos. Eu e todo o time, a gente tinha que fazer essa entrega. Então, o desafio que a gente tem é porque o digital é uma bolha disso, bolha da bolha da bolha, profissionalização horrível, empresas super amadoras, mas o que é que favorece? O modelo de negócio. Então, o digital, ele tem margem alta, escala alta, alguns já aprenderam o jogo da recorrência, outros não. Tanto que você vê que muita gente nasceu e morreu já. Exato. Já não existe A mais. grande maioria, A grande maioria. Mas isso é ruim, cara. Porque, a grande maioria. Vamos falar de 2019, 20, quando começou esse pico, na época afiliado. Sim. Cara, muita gente amadora ganhou dinheiro. Muita gente, cara. Sim. Porque tinha um pouco de influência superior a outras pessoas. Nível de sofisticação muito pequeno. Muito cara. Pequeno. Mas aí é prazo de validade. É. Tem prazo de validade. É por isso que tanta gente começou comigo em 2019 não tá mais... Eu tô desde 2019. Sim. Com o mesmo perfil, tá lá. Não sou uma farsa. Tô lá, cara. Tô existente, tô fazendo. Mas é por conta dessa busca incansável de aprender algo novo, focar, se desenvolver e
Tá Deixa eu te fazer avançando. umas perguntas aqui com cabeça de vendedor. Posso? Pode, vai. Fazer pergunta com cabeça de vendedor. Obrigado. E quando chega para um vendedor um cliente que não tem um perfil ideal, dá para vender ou não dá? Tudo depende do produto, né? Porque assim, o que eu tenho de percepção? Às vezes, o cliente ele não tem um perfil ideal para um produto específico. Mas você tem uma esteira que você possa encaixar esse cliente? Porque ele tá com uma dor. Agora, se você tem um único produto, Aí fica difícil. fica difícil. Aí é desenvolvimento e é tal da lei das médias. Acompanhamento com aquele cliente. Porque em algum momento ele vai ter aquela dor. Tá. Então, se tiver uma esteira, eu falo muito para meus vendedores, falo, ó, não deixa o cliente sair daqui sem comprar. E não é forçar no momento exato da compra. Porque ele pode não comprar agora, mas pode comprar amanhã. Mas, cara, a gente tem um leque de produtos que possa encaixar para o momento dele, cara. Sim, Então, é essa análise que o vendedor precisa fazer, entendeu? exato. É que o problema dos vendedores, outro erro, puta merda. O problema dos vendedores é o tal do próximo. Que isso? Quero o próximo lead, próximo cliente, próximo. E a carteira tá lá, ó. Que em algum momento, se você voltar, você pode vender o copo. Mas esse cara quer o copo, mas ele pode colocar o café. Vou vender o café também. Ah, mas ele pode colocar o pires aqui. Vou vender o pires. Ah, mas pode colocar o apoio. Não, só vendi o copo, já era. Aí ele foi comprar o pires em outro lugar, o café em outro. Eu falo, tem muito dinheiro na base de lead, né? Muito. E E a às vezes gente, às falta vezes, fica- recurso É. de informação do vendedor ou recurso da empresa para com o vendedor. Exato. Concordo. Segundo ponto. Quanto mais demora para eu fazer o pitch, ou seja, a oferta de vendas, mais difícil é para converter ou é mais fácil? Depende, é time. Tá bom. Time. É time. Você vai ter que sentir. A gente fazia os lançamentos, eu ficava muito nos bastidores. Tinha hora que a gente ficava assim no ponto, né, no guia. Ah, mano, faz o pitch agora, faz o pitch agora. Mas quem tá no flow ali no palco, fala o palco, seja na linha, telefone, WhatsApp, tá sentindo o momento. A não ser que o cara seja lerdo. Sim. Mas ele tá sentindo o momento exato. Na nossa percepção, quem tá de fora, não tá vivendo o flow da venda ali. Sim. Não sabe qual que é o pico emocional que a pessoa tá, às vezes não é o Sim. momento. Então, assim, é time, cara. Não Tá. tem uma regra pro momento exato. Tem gente que faz o pitch no início e se lasca. Tem gente que faz no final e se lasca. Sim. E tem gente que deixa de fazer. Qual o gatilho de vendas que tu utilizou que mais funcionou até hoje? Ah, o emocional, né? O gatilho da curiosidade também. Para atrair. Pra atrair, da curiosidade. É o que mais funciona. Ó, o hackzinho, isso aqui é pra você guardar e anotar. Vai. Muita gente deixa de responder no... Isso aqui vai sair vazado, né? Bora, bora. Vai. Muita gente deixa de Ó, responder tu no usando o WhatsApp. gatilho da curiosidade agora. Agora tu tá usando. Ó, muita gente deixa de responder no WhatsApp. O vácuo é eterno, muita gente. E aí a gente pegou algumas sacadas pra galera responder. Só voltar aquele lead que tá adormecido e não responde mais o remarketing. Vou passar algumas. Vocês vão dar risada e parece que não vai funcionar, mas eu quero que você faça o teste. Depois você vai me avisar se funcionou. Enviar a seguinte mensagem. Cobra quanto? Cobra quanto? Quanto que você cobra? Pra quê? Exatamente. Cobra? Pessoal, que isso? Vou cobrar o quê? Cara, aumenta muito a resposta. Não, essa brincadeira. Não tem nada a ver. Bora, Aí você- outra. Três. Vai. 3, tá? Você vai enviar 3 mensagens, uma debaixo da outra, e apagar as 3. A galera vai responder também, porque o brasileiro cruzou. E mais uma, tá? Só pra encerrar. Você vai mandar um áudio mudo. Essa daí eu já ouvi muito. Aí, ó, um áudio mudo. Isso daí funciona porque o brasileiro é curioso, cara. Sim. Gatilho da curiosidade funciona muito. Muito, muito. funciona O povo é muito. curioso. Ficaram até o final desse vídeo agora pra saber o que que era isso. O ponto é, eu queria ficar aqui muito mais tempo. Vai, vocês tinham que ter me chamado antes, vai. O relógio apertou. Aí a culpa é dele, tá, turma? Se vocês Eu fizerem tenho de que ir pro novo... outro lado de São Paulo. Esse daqui foi o primeiro, tá? Pode ser o primeiro episódio? Vai, pode. A gente faz um módulo 2. Pode. Marca um café Tô com você. E com mais tempo, tô com com mais você. tempo. Tô com você. Primeiro, cara. Primeiro. Que Deus te abençoe muito. Amém. Você, sua família. Noah. Quer mais? Filho? Quero, tô tentando. Deus abençoe isso Amém. demais, porque riqueza na terra é isso. É. A gente não leva dinheiro, mas a gente deixa legado, se a gente souber o que deixar. E filhos, pra mim, é apelar muito, porque é pra eles, por eles, e é como eu falei, os super-heróis dos meus filhos vai ser eu e a mãe deles. Então, que Deus abençoe muito você e sua família. 2, obrigado por você ter topado. Vim aqui pra gente ter essa troca. Energia massa, com leveza, enfim. 3, parabéns. Teu resultado, a tua cabeça, como você entende essa visão de vendas, expandindo, nessa transição que você está fazendo e botando força nisso, tu vai ter muito sucesso. Eu creio. Amém. Obrigado. Muito sucesso, tá? Então, obrigado demais. Queria 2 coisas para fechar.
Uma última mensagem para quem ficou até agora no episódio. Tem que sair daqui com um negócio no coração, né, na cabeça. Boa. E se a galera quiser saber mais sobre tudo isso, onde é que a galera te acompanha? Boa. Obrigado pelo convite. Gostei demais. Leve, né? A gente vai a alguns podcasts, a gente tá indo bastante. Falei, caramba, ganhou força esse podcast, mas é difícil a gente sentir leve, cara. É porque eu acho que a galera vem muito com um padrão. Eu venho com um bloco de perguntas e falo, vixe. Não, esquece isso. Aqui Não, não eu tem. acho que é massa o flow, parabéns. E continua, cara. Vou acompanhar e vamos fazer o 2, vai ser o maior prazer. Deus abençoe seus filhos também, que você consiga ser mais ainda super-herói pra eles. Uma mensagem, cara, na verdade eu acho que eu gosto muito de uma frase que eu trago pra mim, inclusive. Ninguém para aquele que Deus decidiu acelerar. Não é o que as pessoas estão pensando ou dizendo ao seu respeito, mas sim Repete ela. sobre... Repete ela. Ninguém para aquele quem Deus decidiu acelerar. Não é sobre o que as pessoas estão pensando ou falando ao seu respeito. Deus já pensou e planejou algo ao seu respeito. Se você acreditar nisso, cara, vai dar certo. A ótica, ela não enxerga, a tua visão, ela não enxerga, ela é limitada. Às vezes as pessoas estão falando algo e você está se apegando a isso, mas, meu, Deus já pensou e planejou. Só vai, cara. Só vai que vai dar certo. E se quiser me acompanhar mais, tem o meu Instagram, @oianmarques. Tem tudo lá, tem tudo. Lá eu posto muito sobre liderança, performance e vendas e tudo que eu faço diariamente. Tá a minha vida lá. A minha essência é a minha verdade. Show de bola. É isso. Obrigado, tá? Obrigado. Tamo Valeu junto mesmo. demais. Pra cima. Bora junto. E eu quero agradecer a você também. Presta atenção, tu ficou até agora nesse episódio. Ian usou gatilho de curiosidade, fez de atenção, tu ficou até o final, né? Tu tá de parabéns por isso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, não adianta tu ouvir tudo isso e não mudar nada. Não cresce quem tem um conhecimento maior, mas quem executa mais rápido. Boa. E tu tem que saber o que tu tem que executar. E aí, Ian, eu sempre apresentei o quem fica até no final, eu falo o seguinte, Rodrigo, eu quero mais, eu desejo mais, mas eu não sei como. Legal. Eu tô trabalhando muito, mas eu ainda não cheguei no lugar que merece. Eu falo o seguinte, eu ou alguém do meu time, a gente disponibiliza um horário para conversar com você, entender teu desafio, entender teu objetivo e construir um plano estratégico para isso. Porque sonho sem plano é uma mera ilusão. Mas sonho com plano vira objetivo. É isso que você quer? E, primeiro, tu tem que vender para tu mesmo, né? Essa tua ambição. E a frase de Ian aqui lacrou, assim. E Deus quer acelerar todo mundo, né? Porque Ele deu os dons, talentos e tempo. É só a gente saber utilizar, potencializar. Com a pessoa certa. Então, aqui abaixo vai ter o link do Instagram de Ian. Se você quiser acompanhar ele, você clica aqui. E também vai ter um link para você aplicar para a gente fazer uma reunião estratégica, entender o teu momento, o teu desafio, para a gente poder te direcionar e te acelerar. Esse é o meu objetivo. Porque o limite do seu crescimento é você. Não seja uma pedra, mas use os desafios que você tem como degrau para o teu crescimento profissional e de negócio. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu te espero no próximo episódio, segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã.